Olá pessoal, como vai? Hoje nós vamos estudar um pouquinho, dentro da disciplina de trofismo e plasticidade tecidual, as principais diferenças entre a contração muscular eliciada, provocada pela eletroestimulação elétrica neuromuscular, e a contração voluntária. Tanto do ponto de vista fisiológico, mas especialmente do ponto de vista da adaptação do músculo e como a gente pode tirar proveito, alguma vantagem terapêutica, como a gente tira, na verdade, proveito, vantagens terapêuticas, vantagens e desvantagens, tanto da eletroestimulação, da contração evocada pela eletroestimulação e da contração voluntária. Muito bem. Então a eletroestimulação ela é utilizada, ela tem uma função muito mais importante quando a gente compara com a contração voluntária na manutenção da massa muscular e função após um período importante de desuso e mobilização. Ela tem uma efetividade um pouco menos importante na recuperação da massa muscular e na função após o desuso, tá? E em treinamentos musculares, em indivíduos saudáveis, aparentemente saudáveis, ela não é tão efetiva quanto o exercício voluntário, na maior parte das vezes. Esse gráfico aqui é um gráfico que está no artigo que eu deixei para vocês, do professor Nicola Mafioletti. Ele mostra, então, a janela de ganho, Então aqui é um baseline, então o indivíduo 100% da função neuromuscular. Aqui o efeito da eletroestimulação, Aqui eu tenho uma janela menor, se eu fizer a eletroestimulação durante o desuso muscular, então eu tenho aqui uma possibilidade de recuperação, E a janela de oportunidade é muito maior depois do desuso muscular, onde eu tenho aqui um percentual de ganho maior da eletroestimulação da função neuromuscular nesses indivíduos. Então, pessoal, quando a gente pensa nas considerações fisiológicas entre a contração voluntária máxima, ou simplesmente contração voluntária versus a eletroestimulação, nós temos que na contração voluntária, o padrão de recrutamento das unidades motoras é rotacional, tá? Vocês vão entender isso no próximo slide, no desenho. É quase completo, tá? E ele é assíncrono. Por quê? Porque a contração voluntária, como a gente viu na aula de adaptação ao exercício, ela segue o princípio de Henneman, tá? Então vejam vocês aqui nesse slide, tá? Então a contração voluntária, do ponto de vista temporal, ela é assíncrona, tá? Ou seja, há um jogo de recrutar e um jogo de armar e desarmar unidades motoras, tá? Ao passo que eu tenho recrutamento, por exemplo, de fibras tipo 2, possivelmente aqui a fibra maior calibre, e fibras tipo 1 com menor calibre, tá? Na tentativa de você fazer essa sincronia para minimizar a fadiga durante uma contração voluntária, tá? Isso ocorre também de uma forma dispersa, que nós chamamos de rotacional, e é quase completa, tá? Por quê? Porque nós nunca conseguimos recrutar todas as unidades motoras de uma única vez. Então, por isso que ela é assíncrona, Para ter essa característica fisiológica de ser quase completa. Porque se ela fosse síncrona, eu teria um recrutamento de todas as unidades motoras de uma única vez. E isso, do ponto de vista da função muscular, é muito ruim, porque iria causar uma fadiga muito rápida em detrimento a uma atividade, seja ela de baixa carga ou de alta carga. Além disso, pessoal, esse recrutamento assíncrono, ele tem uma relação na contração voluntária com o princípio do tamanho, o princípio de Henneman, Então nós temos aqui que as fibras de menor calibre, ou as fibras do tipo 1, ou as lentas, chamado também de slow twitch em inglês, elas recrutam, primeiro, então elas têm maior seletividade. Depois que eu vou aumentando a carga, eu aumento ou eu começo a recrutar as fibras tipo 2A. Só depois, com uma carga muito elevada, eu recruto fibras 2B, tá? Então, voltando aqui, as contrações voluntárias seguem o princípio de Henneman, Seguem a ordem de recrutamento. Então, elas são assíncronas, tá? São assíncronas. Existe uma rotação, tá? Do ponto de vista espacial, e o recrutamento é quase completo, tá? Por outro lado, pessoal, a eletroestimulação não segue o princípio de Henneman. E isso
traz uma oportunidade terapêutica, tá? Para a eletroestimulação, mas também traz algumas desvantagens que a gente vai ver lá na frente. Tudo bem? Então vamos lá, vamos olhar aqui nesse slide. Ó. Então imagine vocês que eu tenho um eletrodo, tá? As mesmas unidades motoras. Na eletroestimulação eu vou ter um recrutamento síncrono, tá? Ele vai ser um recrutamento síncrono, fixado, tá? E superficial, tá? Por quê? Porque imagine aqui está o eletrodo, imagine o campo elétrico. Imagine que o campo elétrico pegue só as fibras mais superficiais. Então eu vou ter um sincronismo, ou seja, somente essas fibras superficiais serão recrutadas. Porque é uma contração evocada pela corrente. É o campo elétrico que está despolarizando o motoneurônio. Então ela é síncrona. Por que ela é fixa, não tem rotação? Porque só essas fibras serão recrutadas. Tá? E essa é uma grande desvantagem da eletroestimulação. Ela é superficial. Então aqui, pessoal, imagine que esse campo elétrico está vindo até aqui. Ó. Vamos imaginar comigo aqui onde eu estou passando o mouse. Tá? É claro que eu não vou conseguir recrutar todo o músculo. Vocês vão ver lá na frente que a gente consegue recrutar no máximo 40% da área de secção transversa do músculo com a eletroestimulação aplicada, né, com eletrodo de superfície. Tá? E outra questão interessante também aqui, pessoal, é que eu tenho um recrutamento fixo, tá? Então não há um recrutamento seletivo. Os livros textos, alguns artigos, inclusive até hoje, trazem que a eletroestimulação, dependendo da frequência, eu consigo ter um recrutamento seletivo de fibra tipo 2, 2A, 1. E isso não é bem verdade, tá? Porque eu consigo recrutar o que está na superfície, tá? A despeito se ela é tipo 1 ou tipo 2. Por que isso pode ser uma vantagem da eletroestimulação, como falado no outro slide? Porque, mesmo tendo ela sendo superficial, tendo essa desvantagem, eu consigo sim, por essa característica de ser síncrono, ou seja, e fixada, né, e não respeitar o princípio do Hahnemann, tá? Eu consigo sim recrutar fibras do tipo 2A e 2B, tá? Mesmo sendo superficial. E isso faz com que, ou isso traz uma vantagem terapêutica. Por exemplo, imagine uma situação de sarcopenia, onde eu preciso recrutar a fibra 2A e 2B e o meu idoso, por exemplo, o meu paciente não consegue fazer exercício voluntário, resistido, de alto impacto, alta intensidade, com muita força, muita intensidade. Então a eletroestimulação parece ser importante nessa situação, entende? Uma outra situação de desuso, onde também eu preciso recrutar fibras 2A, 2B e o indivíduo não tem controle motor adequado, ele tem dor, né, para fazer o exercício, ele não consegue fazer o exercício adequadamente para atingir fibras do tipo 2A e 2B. Então nessa hora, a eletroestimulação ela tem uma vantagem com relação ao exercício voluntário. Tudo bem? Então, fechando, contração voluntária assíncrona do ponto de vista temporal. Quando eu coloco o campo elétrico, ela é síncrona. Então ela não respeita o princípio de Hahnemann. Do ponto de vista espacial, a contração voluntária ela faz uma rotação, porque eu preciso, né, ter um jogo de armar e desarmar, de recrutar e desligar unidades motoras para evitar a fadiga, e ela é quase completa. Eu nunca, teoricamente, vou ter um recrutamento de todas as unidades motoras, mesmo uma contração voluntária máxima. Já na eletroestimulação, ela é síncrona, ela não respeita o princípio de Hahnemann, ela é superficial e fixa, né, constante, aonde o campo elétrico atingir, e ela é incompleta, claro, né, ela não consegue pegar todos os dados motores pela característica de ser superficial. Muito bem. E aqui, pessoal, são algumas estratégias, tá? Deixei também essa revisão do European Journal of Applied Physiology, também do professor Nicola Mafioletti, mostrando algumas estratégias quando a gente faz aqui, por exemplo, a eletroestimulação sobre o músculo, né? Então, uma estimulação convencional. Vejam vocês que aqui eu tenho um recrutamento mais superficial das unidades motoras, tá? Claro, com um recrutamento também, né, de alguns nervos, né? Mas aqui um recrutamento bem mais superficial, tá? Quando eu faço uma estimulação no nervo, tá? Então eu tenho, claro, né, eu tenho um recrutamento do nervo, uma estimulação do nervo superficial, mas esse nervo, como esse nervo vai, claro, né,
inervar o músculo, tá? E eu tenho agora aqui um recrutamento mais abrangente, tá vendo? Ele não é mais superficial, tá? Então eu tenho aqui, quando eu faço estimulação do nervo, que nós chamamos de uma estimulação central, que faz, claro, né, tem mecanismos de vias aferentes e eferentes, mas faz com que essa estimulação seja dividida, né, o recrutamento dessas fibras seja dividida e seja espalhado ao longo do músculo. Por isso que os estudos que demonstram, né, que estimulação é aplicada no nervo, eles mostram que o outcome, né, que o desfecho, fadiga, é menor, tá? Porque eu não tenho mais uma estimulação elétrica fixa na superfície do músculo, mas assim, entre aspas, né, espalhada, dispersada ao longo do músculo. Tá claro? Então vocês estão com o artigo, eu sugiro que vocês leiam, é bem interessante essa revisão do professor Nicola. Então aqui, pessoal, é uma estimulação convencional, né? Então a gente faz isso aqui, inclusive, uma estimulação realizada no laboratório, tá? Aqui na UNB. Então vocês vejam, né? Então os 4 eletrodos colocados, né? O campo elétrico passando e aqui um recrutamento convencional do quadríceps femoral, tá? Vamos lá, olha lá, uma contração bem importante, bem vigorosa, né? Muito bem, então canal 1, canal 2, convencional, um recrutamento superficial, fixo e síncrono das unidades motoras, tá? Há outras estratégias também na literatura, tá, pessoal? Então esse aqui é um equipamento, nós temos ele na UNB, tá? Foi doação, inclusive, do professor Nicola, para o nosso grupo de pesquisa. Ele é chamado de NIHAB XP, tá? Então ele é produzido por essa empresa aqui, na Irlanda, tá? Na verdade, o que ele faz? Ele é um equipamento, né, que você coloca, né? Então é uma veste, né? Como se fosse uma veste, né, com os eletrodos, né? Então aqui é a configuração dos eletrodos. Aqui é um eletroestimulador, então esse eletroestimulador acopla aqui nos eletrodos, né? E o paciente consegue, ou o fisioterapeuta consegue fazer o controle. Basicamente, pessoal, o que ele faz? Ao invés de ter um campo fixo, né? A, B, ou canal 1, canal 2, ele faz uma rotação entre os canais. Então ele faz uma rotação, canal 1, depois canal 1, canal 2, canal 1, canal 2, canal 2, canal 2, ele rotaciona. É o que nós chamamos de efeito ou estratégias, né, de distribuição do campo elétrico, ou eletroestimulação em multicanais, tá? Esse estudo também está no material complementar, tá? Então aqui é a referência, tá? Também do professor Nicola Mafiuletti, publicado no European Journal of Applied Physiology, tá? E aqui basicamente como ele faz essa rotação entre os canais, e aqui a eletroestimulação convencional, tá? Nesse estudo ele demonstrou claramente que quando você faz a rotação, a aplicação, né, em rotação dos eletrodos, você reduz a fadiga. É claro, né, a gente está minimizando, tirando aquela condição de sincronismo da eletroestimulação. Então eu estou rotacionando os canais e reduzindo a fadiga, né? Então essa é uma outra estratégia já bem aceita na literatura para minimizar a fadiga, tá? E aqui, pessoal, é um outro estudo também, tá, no material complementar, professor Trevor Bars, da Universidade de Alberta, tá? Tive o prazer de trabalhar com ele recentemente. E ele mostrou, nesse estudo de revisão, uma revisão sistematizada, as diferentes, né, estratégias para redução de fadigabilidade, tanto da eletroestimulação que nós chamamos convencional, quanto na estimulação também chamada de wide pulse. Toda vez que vocês lerem wide pulse, pessoal, é uma corrente que vai a 1 milissegundo, e nesse caso aqui, quando eles chamam de high frequency, são frequências em torno de 100 Hz, tá? Então, resumindo, quando nós temos um wide pulse, percebam vocês que eu sempre tenho uma estimulação central. Então eu tenho aferências proprioceptivas, né, porque eu tenho uma largura de pulso maior, essa largura de pulso maior tende a estimular, levar estímulos, né, para a medula espinal e para o córtex. Esse estímulo faz uma aferência, né, uma eferência no músculo, fazendo um recrutamento não somente aleatório, mas ordenado. Tá vendo aqui, ó? Ordenado. E isso faz com que a estimulação seja
dispersa, né, distribuída, talvez seja o termo mais correto, ó, ao longo de todas as fibras musculares e não mais de uma forma superficial. E essa estratégia aqui aplicada no nervo aparentemente reduz a fadigabilidade pela eletroestimulação, ou seja, mitiga, né, reduz um efeito aí indesejado da eletroestimulação, que é a fadiga precoce. Tudo bem? Bom, então resumindo, pessoal, quais são, né, as mensagens para casa, né? Então, a eletroestimulação, quais são as vantagens? Recrutamento de unidades motoras é síncrono e de forma não ordenada. Então, isso é uma vantagem, nós já vimos, quando eu quero estimular fibras do tipo 2, tá? Eu tenho efeitos periféricos de fortalecimento e também centrais, quando eu tenho aferências, né, proprioceptivas, aferências motoras também, que podem reduzir a fadiga, especialmente quando eu faço aplicação no nervo com o que nós chamamos de white pulse, com larguras de pulso em torno de 1 milissegundo. Desvantagem, ela é extremamente desconfortável, dependendo da aplicação, ela é desconfortável sim. A ativação é superficial, especialmente quando utilizados eletrodos de superfície, sem rotacionar ou sem fazer aplicação no nervo. E alguns estudos mostram que ela recruta no máximo 40% da área de secção transversal. Esse é um estudo aqui conduzido pelo professor Gondin, tá? Lá de Dijon, na França, e ele mostrou um trabalho muito elegante que somente, no máximo 40% do quadríceps é recrutado, tá? Então essa é uma desvantagem com relação ao exercício voluntário. Dose também é uma desvantagem, né, que existe aplicação de dose muito baixa, porque a gente não, né, a maioria das vezes os estudos, né, o fisioterapeuta não controla o torque evocado, especialmente para quantificar a carga. A gente vai discutir isso mais a fundo depois em média recursos, tá? Ou também quando a estimulação ela é muito alta, porque falta um controle, né, de carga, por exemplo, em pacientes em unidade de terapia intensiva, ou como, por exemplo, quando eu faço estimulação de corpo inteiro, né, e isso pode levar à rabdomiólise, né, que é a quebra do músculo, né, que na verdade, é uma consequência indesejada quando tem uma lesão muscular grave. Ou seja, a eletroestimulação pode causar uma lesão muscular grave. E é claro, né, uma outra consequência que a gente tenta minimizar é a fadiga precoce, que é inerente à eletroestimulação. Tá? Quais são as possíveis soluções, pessoal, para isso? Para a gente realmente tirar vantagem da eletroestimulação sobre o exercício voluntário. Primeiro é localizar o ponto motor. Tá? A gente pode usar o mapa ou fazer a localização, a gente vai ver isso em média recursos, né? Isso aumenta o conforto e aumenta a geração de torque. E certamente pode aumentar a efetividade da eletroestimulação. Eu tenho que controlar o torque evocado para controlar a energia, né, a carga que vai tá sendo colocado no músculo, né, porque o que manda na adaptação do músculo na plasticidade é a tensão gerada, claro, né, e não a intensidade de corrente. E seria interessante também a gente fazer eletrodos, né, de arranjo multicanal ou rotacionais, né, com aquele equipamento que infelizmente não está disponível no mercado nacional, ou também fazer estimulação no nervo, né, que também eu posso reduzir a ativação, reduzir aí a fadiga precoce. Tudo bem? Então acho que nesse slide aqui tem um resumão do que nós abordamos. E pessoal, tá no nosso disparador, né? A eletroestimulação, né, ela é capaz de fazer hipertrofia? Né? A resposta é sim, ela ativa. Na verdade, a eletroestimulação ativa as mesmas vias, tá, de um exercício voluntário. Tá? Então eu vou deixar a referência para vocês aqui, publicado no Journal Applied Physiology, também o professor Nicola Maffuletti é o coautor desse estudo. Então aqui nós vemos, né, que a eletroestimulação, quando é aplicada de uma forma similar a um exercício de força, hipertrofia, ela tem sim o potencial de ativar as mesmas vias, né, de PI3 quinase, AKT e mTOR, e iniciar a tradução, né, e a transdução de sinal para a ativação para a produção de síntese proteica, tá? E a eletroestimulação também, quando ela é aplicada, né, com uma baixa frequência, mimetizando o estímulo aeróbio, ela também ativa, né, genes, né, do fenótipo lento, aumentando a biogênese de mitocôndrias, né? Então há estudos aí mostrando, né, que a eletroestimulação também é uma ferramenta importante
né, com treinamentos aí de longo período, né, aí, claro, né, um treinamento mais com perfil aeróbio, especialmente em pacientes onde eu tenho um déficit de captação de oxigênio, por exemplo, né, um paciente com insuficiência cardíaca grave, importante, a eletroestimulação pode ajudar ele, né, a manipular melhor esse oxigênio pelo aumento da biogênese mitocondrial. Tá certo? Então sim, a eletroestimulação ela tem, né, o mesmo potencial de ativação das vias de hipertrofia ou vias, né, relacionadas ao aumento da capacidade mitocondrial, a depender, né, se eu faço ela como um treinamento de força e hipertrofia ou um treinamento de resistência, um treinamento aeróbio. Tá certo? Então é isso, pessoal. Um abraço, espero que vocês tenham entendido aí o objetivo, né, a gente tenha chegado aí no objetivo final desse módulo.